Tudo bem? Boa noite. Gente, primeira live, ai meu Deus. Bom, vou começar a falar um pouquinho, né? Primeiro eu quero agradecer a presença de todos aqui na live, que estão dispondo o seu tempo, que é um recurso precioso, a gente sabe disso, né? Então estão aqui dedicando um pouquinho do tempo para me ouvir. Então é porque sabem que o que eu vou dizer é um pouco pertinente, né? Então, desde já, eu agradeço a presença de vocês aqui, tá bom? Alguém já leu esse livro que eu vou falar hoje? Quem já leu esse livro, gente, me contem. O Cavaleiro Preso na Armadura. Alguém já leu? Alguém já ouviu falar? Não? Ah, que ótimo. Oi, gente. Obrigada por estarem aqui. Gratidão. Eu tava perguntando aqui quem já leu o livro. Se alguém já tiver lido ou não tiver lido, pode comentar aqui, por favor. Bom, gente, a minha intenção com essa live é compartilhar uns insights, uns aprendizados, né? Com a leitura desse livro. E eu não vou contar a história do livro em si, tá? Justamente porque existem pessoas que ainda não leram, então eu não quero contar a história do livro, tá bom? Eu vou explicar ele por alto e tudo, e vou trazer os aprendizados para também não dar aquele spoiler, né? Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou pedir para vocês ficarem até o final, porque no final da live eu vou dar umas dicas a respeito de leitura, tá bom? São dicas, assim, que me ajudaram muito e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês também, tá bom? Então, vamos lá, gente. Nessa minha estreia, né, em lives, eu resolvi trazer uma análise de um livro e eu queria que fosse um livro pequeno para que não ficasse uma coisa muito densa, né? Então, como é minha primeira live, eu coloquei na enquete entre o livro Raiz da Rejeição e esse livro aqui que eu vou fazer hoje, né, que foi o livro vencedor. Para quem não viu a enquete, é esse o livro aqui que eu vou falar hoje, tá bom? Quem quiser tirar um print. O Cavaleiro Preso na Armadura. Então, bom, começando. Antes de falar um pouco do livro, dos meus aprendizados com ele, eu queria trazer uma frase para vocês de que eu gosto muito, que é: a leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. Essa frase é do Joseph Edison, não sei pronunciar o certo, mas o que essa frase quer dizer, né? Todos nós sabemos que nós precisamos praticar atividade física, né? A atividade física, os exercícios, eles precisam estar presentes na nossa rotina para que a gente tenha o corpo que a gente deseja ter, né? Aquele corpo físico forte, enfim. E muitas vezes a gente quer ter o intelecto, né, desenvolvido, quer ter mais compreensão, quer ter mais entendimento, quer se sentir mais inteligente, mas não entende que a leitura precisa estar na rotina. Então, gente, entendam. A leitura é um exercício ativo. Você tem que praticar constantemente, diariamente, para que a sua compreensão possa aumentar e você consiga ter esse desenvolvimento do seu intelecto. Então, fica essa frase aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos aos aprendizados do livro, né? Bom, sobre o que se trata o livro? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui que tem algumas pessoas entrando. Esse livro aqui, tá? Então, gente, sobre o que se trata esse livro, né? É um livro que traz uma maneira da gente pensar na vida. E por quê? Porque é uma história que consegue falar com todos nós, né? Todos nós, muitas vezes, nos sentimos presos a armaduras, presos nas situações do dia a dia, preso na correria, preso nos compromissos, nas atribuições, né? E muitas vezes a gente não consegue se desprender disso, se desprender dessas armaduras. E quando a gente chega em casa, o que acontece, né? A gente traz isso para dentro de casa, traz isso para os nossos relacionamentos, sejam eles conjugais, com filhos, com amigos. E aí, o que acontece? A gente acaba
escondendo o nosso verdadeiro eu através dessas armaduras que a gente cria, né? A gente não se abre, a gente se isola de tudo, não conversa, se fecha. E aí é que começam a acontecer os prejuízos nos relacionamentos, entendeu? Então, a mensagem geral sobre o que se trata o livro é essa. Mas, Bárbara, e o que está sendo dito nesse livro, né? Como é que são os detalhes? O que fala mais o livro? O que acontece nesse livro? O cavaleiro, ele se encontra perdido, tá? Ele se encontra completamente preso dentro dessa armadura. Ele não consegue enxergar uma forma de se soltar dela, ele não consegue tirar ela sozinho. E aí ele se percebe com muitos problemas no relacionamento dele com a esposa dele, ele percebe que ele não está conseguindo cumprir o seu papel de pai, e aí ele parte em busca, né, de alguém que possa ajudá-lo a retirar essa armadura, porque essa armadura ele percebeu que está prejudicando os relacionamentos dele. E aí é que vem, falei um pouco para vocês, dei essa introdução, como eu disse, eu não vou contar a história do livro, tá? Eu vim aqui para trazer os aprendizados para aplicação prática mesmo, nossa, do dia a dia, tá? Então eu vou começar aqui com as minhas anotações. Primeira coisa, gente, a gente não pode fugir e aprender ao mesmo tempo, tá? Então é o primeiro insight que eu trouxe desse livro. É necessário permanecer em um lugar por um tempo. É necessário você permanecer no mesmo lugar por um tempo para que o aprendizado aconteça. Então, você já ouviu falar que no deserto é que você passa a prova? Você precisa passar por aquele processo para você ter um aprendizado, entende? Então, não adianta querer fugir, tá? Entenda que não tem como fugir e aprender ao mesmo tempo. O segundo insight que eu trouxe. Muitas vezes a gente coloca armaduras porque a gente tem medo, tá? E por mais que racionalmente, né, o nosso lado racional diga que a gente está vestindo aquela armadura para se proteger, né, nas batalhas, para a gente dizer que a gente não quer ser ferido, você pensa assim, eu tô vestindo essa armadura aqui porque eu não quero ser ferido. E o que é isso? É o medo, né? Então, por que a gente acha que a gente tem que estar sempre travando batalhas, enfrentando situações, enfrentando coisas? Porque a gente quer provar algo. Então, no caso do cavaleiro, ele queria provar que ele era gentil, que ele era bondoso, que ele era amoroso, entende? E aí é que tá a questão. Se você sabe quem você é, por que você precisa provar? Entende? Então, é um outro insight que eu trouxe do livro. Mais um. Nossas respostas sempre estarão dentro de nós mesmos e não nos outros. E o que é isso? Quantas vezes a gente pergunta para o outro algo que a gente está buscando, porque a gente não está encontrando na gente? Eu já vi várias vezes pessoas perguntando: como eu encontro o meu propósito? Qual é o meu propósito? Eu não sei como fazer. E por quê que isso acontece? Porque as pessoas estão sempre buscando respostas, perguntando para outras pessoas, entendeu? Elas têm questionamentos próprios e aí elas, com esses questionamentos, elas levam para outras pessoas para que elas tragam as respostas que elas precisam. Então, entenda, as nossas respostas estarão sempre dentro de nós e não nos outros, ok? Mais um insight do livro. Nós só podemos cuidar das pessoas quando nós cuidamos de nós mesmos, tá? Então a gente só consegue cuidar de quem a gente ama quando a gente cuida da gente. Vocês já ouviram falar, acredito que a maioria que esteja aqui me assistindo já tenha andado de avião, né? E o que eles falam logo no começo do voo? Em caso de despressurização, coloque a sua máscara primeiro para depois você colocar no outro. E isso é a mais pura verdade. Como é que você vai ajudar outras pessoas se você não coloca a máscara em si mesmo? Então não adianta, gente, você querer cuidar de outra pessoa se você não cuida de você mesmo. Então é outro insight que eu trouxe do livro. Só podemos cuidar das pessoas que amamos
quando a gente cuida de nós mesmos, quando a gente sabe tomar conta de nós mesmos, ok? Outra coisa, às vezes as armaduras que a gente coloca, né, elas são tão espessas, elas são tão densas, que a gente não consegue sentir a dor do outro. Então, nós acabamos ouvindo aquelas pessoas se queixando do distanciamento, as pessoas se queixando por a gente não estar enxergando o que está acontecendo. E no livro, metaforicamente, ele usa o quê? A esposa dele dizendo para ele, você está com a viseira fechada. E o que é isso, você tá com a viseira fechada? Ele não tá enxergando. A armadura tá tão espessa que ele não enxerga a dor dela. Ele não enxerga a dor do filho. Ele não consegue sentir a dor do outro. Então, quando a gente veste uma armadura, a gente tem que ter consciência de que essa armadura nos impede de enxergar também a dor do outro. Então, é um outro insight que eu trouxe aqui para vocês, né? Que tem um episódio no livro que o cavaleiro, ele tá na floresta, tá? E aí ele tá buscando essa possibilidade de tirar a armadura dele, porque ele precisa tirar essa armadura, né? E aí ele resolve escrever um bilhete pro filho dele. E aí tem uma pomba, né, que tá acompanhando ele nessa jornada, a Rebeca, o nome da pomba, e ela leva esse bilhete e traz de volta, né, a resposta. E ele tava ansioso para ver a resposta do filho. Quando ele abre o bilhete, o que ele encontra? Uma folha em branco. E aí ele fica perdido, atordoado, ele não consegue entender o que aconteceu. E aí o mago que estava com ele fala para ele, eu vou traduzir para você o que isso significa. E o que isso significa? Que o seu filho não sabe o bastante a seu respeito para conseguir escrever alguma coisa, para conseguir te dar uma resposta. Olha que forte isso, né? Então a armadura dele impedia tanto o filho dele de enxergá-lo, que quando ele mandou um bilhete para o filho, querendo saber a respeito, né, o que o filho achava sobre ele simplesmente não tinha o que dizer. Ele não conhecia o pai o suficiente. Então isso é muito forte também, eu quis trazer isso para vocês, né? Outra coisa, se a gente continua escolhendo, né, viver e pensar como a gente sempre fez no passado, a gente não consegue se livrar da principal razão pela qual a gente vestiu aquela armadura, pela qual a gente está preso naquela armadura. Então, é muito comum, né? Acontece muito da gente se deixar levar, da gente não ter consciência do caminho que a gente está percorrendo, vai se deixando levar pelas circunstâncias, vai se deixando levar pelas situações, né? Fica naquela deixa a vida me levar. E aí o que acontece? Você não percebe o caminho que você está seguindo, né? E o que acontece? Se você quiser voltar para esse caminho, porque a jornada é longa, se você quiser voltar para esse caminho, pode ter certeza que o que você vai encontrar nesse caminho que te levou à prisão da armadura é o quê? Você vai encontrar desonestidade, você vai encontrar ganância, você vai encontrar ciúme, você vai encontrar ódio, você vai encontrar ignorância, arrogância, prepotência, que são armaduras que nós usamos. O áudio tá bom aí para todo mundo? Que eu vi algumas pessoas falando aqui que não tava bom. Tá normal. Beleza. Continuando. Sobre os insights. Obrigada, gente. Outra coisa também. No livro, o cavaleiro, ele tem que percorrer o caminho da verdade, tá? E o que é esse caminho da verdade? O que a gente entende sobre ele? O caminho da verdade, ele é um caminho estreito, ele é um caminho íngreme, só que ele é um caminho que nos ajuda a nos livrar da armadura, das armaduras que a gente está vestindo. Como eu falei antes, pode ter travado para algumas pessoas. Que armaduras? Podem ser armaduras de arrogância, prepotência, orgulho, culpa, medo, ciúme, tá? Então, quando a gente tá nesse caminho da verdade, é importante entender que isso exige coragem, isso exige ousadia, isso exige coragem por quê? Porque se trata de você aprender mais de você mesmo. Então, é um caminho de autoconhecimento.
E como diz no livro, metaforicamente também falando, né, o mago diz para ele, porque quando ele vai começar essa jornada, o mago fala para ele, você pode deixar a sua espada aqui, cavaleiro, porque essa batalha você não vai vencer com essa espada. E o que é isso, né? Como a gente pode entender? O caminho da verdade é um caminho do autoconhecimento. E a gente não vai vencer na força, né? Na força do braço. Outra coisa também que eu quis trazer, né? Antes da gente querer resgatar os nossos relacionamentos, como eu falei lá no começo, primeiro você tem que fazer o quê? Colocar a máscara em você, certo? Então, antes de você querer resgatar os seus relacionamentos, você precisa se salvar primeiro. Você precisa se conhecer primeiro, senão você vai levar suas dores, você vai levar suas dúvidas, você vai levar suas armaduras, você vai levar seu medo, sua angústia, sua prepotência, sua arrogância, tá? Então é importante que antes de você querer resgatar os seus relacionamentos, com quem quer que seja, você precisa se salvar primeiro, tá bom? Outra coisa também, isso aqui é muito importante, gente. Para passar de fase na vida, a gente precisa primeiro ter aprendido com essa fase. Então, muitas vezes você se encontra passando por um problema repetidamente, você se encontra em situações repetidas e você fala, nossa, por que eu estou passando por isso de novo? Por que eu estou passando de novo? Você precisa entender que você só vai passar de fase se você tiver aprendido com ela, tá bom? Então, é assim que o cavaleiro encontra as saídas dos castelos pelo qual ele passa. Ele encontra a saída quando ele aprende o que ele precisava aprender dentro daquele castelo. Ele precisava aprender dentro do castelo do silêncio, ele precisava aprender dentro do castelo do conhecimento, ele precisava aprender dentro do castelo da coragem e da vontade. Se ele não aprendesse naquele castelo, se ele não aprendesse naquela fase que ele precisava, ele não ia para o outro. Então isso traz para nossa, eu trago isso, né, como um aprendizado aqui, e eu acredito que seja de aplicabilidade prática para todos nós, né? A gente só vai passar de fase quando a gente tiver aprendido com a fase que a gente estava passando, tá bom? Outra coisa, é muito importante a gente aprender a aceitar, ao invés de ter expectativas. E o que é isso, né? Muitas vezes você deposita grandes expectativas no outro, você deposita o que você acha que a pessoa tinha que fazer, só que o que você está fazendo? Você está passando pelo filtro das suas crenças, você está passando pelo filtro do que você acha que é certo ou errado, entendeu? E aí você não entende que cada pessoa é única. E aí você tá esperando que aquela outra pessoa, por mais que você a ame e conviva com ela tenha as mesmas percepções, os mesmos entendimentos que você. E aí você cria expectativa, deposita no outro isso, e o que acontece normalmente? A gente se frustra. Por quê? Porque é errado depositar expectativa no outro. Você precisa aceitar. Então não crie expectativa, porque você consegue diminuir seus desapontamentos, você consegue diminuir suas frustrações. Aprenda a aceitar, tá bom? Outra coisa também, a maioria de nós tá preso dentro de alguma armadura. Então eu não tô aqui para dizer, você tá preso na armadura tal, você tá na tal. Não, todos nós estamos presos em algum tipo de armadura. E por quê? A gente levanta, né? A gente acaba levantando essas armaduras, essas barreiras, para proteger quem a gente pensa que é. Então, um dia, quando a gente percebe, a gente já está preso e já não consegue mais sair. E é importante reconhecer isso e pedir ajuda. Tá tudo bem pedir ajuda, não tem problema. Mas é importante que você reconheça que você levantou uma armadura para proteger quem você pensa que é, tá? E pedir ajuda por aquilo, entender que você está passando por aquilo e ter humildade, tá bom? Outro insight que eu trouxe do livro, né? A sabedoria, né, que ele fala,
é percebida quando a gente consegue compreender que a gente está preso, que a gente está aprisionado. É justamente isso que eu falei, né? Você ter a humildade, você reconhecer que você está aprisionado, você trazendo isso é porque você tem sabedoria. E aí o que acontece? Você precisa retornar. E aí no caso do livro, ele vai para onde? Para o Castelo do Silêncio. E o que é o Castelo do Silêncio? Não se trata de silêncio no sentido de não falar somente. É o silêncio no sentido de reflexão. Então é necessário passar por períodos de reflexão. Todos nós precisamos passar por tempos de reflexão. Não adianta só falar, eu vou ficar em silêncio. Não. Passa pelo momento de reflexão, passa por esse castelo do silêncio, entenda o que você está passando e entenda também que você só vai passar de fase depois que você tiver aprendido com a fase anterior, tá bom? Vamos lá para o próximo, que eu anotei aqui. A viagem do caminho da verdade, que é o que o cavaleiro percorre, né, durante essa empreitada dele para tirar essa armadura, ela nunca termina. Então, assim, a gente tem que entender que a gente vai sempre conseguir expandir a nossa compreensão. A gente tem que ter a humildade, o entendimento de entender, né? A gente tem que ter o entendimento de enxergar que a gente não vai aprender tudo de uma vez só. Então, assim, não tem como você querer aprender tudo de uma vez. Você precisa entender que é uma jornada, e é uma jornada que não termina. É uma jornada, a compreensão, ela vai estar sempre se expandindo, os aprendizados da vida vão estar sempre acontecendo. Então, sempre haverá algo para a gente refletir, sempre. Não deixa isso passar. Pensa sempre que você vai ter algo para refletir, você vai ter algo para aprender, para expandir a sua compreensão, para expandir o seu conhecimento. Então, essa jornada do caminho da verdade, ela nunca termina. Outra coisa, muitas vezes a gente se encontra perdido, né? Se enxergar um palmo na nossa frente. Já aconteceu com vocês? Se quiser comentarem aqui, tá? Não tem problema. Mas às vezes a gente não enxerga, né? A gente fala assim, cara, eu não sei, eu não tenho solução, eu não sei o que fazer. Caramba, eu não tô conseguindo enxergar um palmo na minha frente, eu não sei qual é o próximo passo. E por que que isso acontece com a gente, né? O que traz luz para o nosso caminho? É o conhecimento. Então, a gente precisa entender que a luz vem do conhecimento. Ou seja, é preciso você se permitir se conhecer, desenvolver o autoconhecimento para você encontrar o seu caminho, para você entender qual é o próximo passo. Não adianta você querer tomar decisões, você querer andar no escuro. Você precisa trazer a luz do autoconhecimento, porque é o conhecimento, ele funciona como uma luz que vai iluminar o seu caminho e vai te direcionar para o próximo passo, tá bom? Outra coisa também, trazendo para a nossa realidade, a gente pode perceber, né, que a armadura, ela muitas vezes não nos permite enxergar a diferença entre a necessidade e o amor. E o que é isso? Né? O que isso quer dizer? Às vezes, a gente necessita de alguém para culpar. A gente precisa de alguém para depositar a culpa daquilo que nós fazemos. Então, é mais ou menos assim. Eu sou ignorante porque o ciclano fez isso e aquilo comigo. Eu sou ciumenta porque ele não sei o que comigo. E aí você percebe que, na verdade, você está trocando o amor pela necessidade. E que necessidade é essa? A necessidade de colocar a culpa no outro. É a necessidade de você não querer admitir o que você faz, não querer admitir a sua responsabilidade sobre aquela atitude, e aí você precisa dizer que a culpa é do outro. E aí você fica preso nessa armadura, seja do orgulho, seja do ciúme, seja da prepotência, seja da arrogância. Você se prende nessa armadura, porque você acredita que você está certo e aí você põe a culpa no outro. Outra coisa também, quando a gente se ama, quando nós nos amamos,
E quando nós não nos amamos, né? Quando a gente não se ama, o que acontece? A gente precisa se sentir amado, porque a gente não se ama. Então é como se fosse assim, nossa, ninguém me ama. Se nem eu me amo, eu preciso que alguém me ame, né? E aí o que acontece? Você cria uma necessidade. Quando você cria essa necessidade, você acaba fazendo muitas coisas girando em torno dessa necessidade, desse reconhecimento. Então você acaba ficando viciado em tentar provar algo para as pessoas. Você acaba ficando viciado e fica escondendo os seus sentimentos verdadeiros. Então você fica fazendo de tudo para que as pessoas gostem de você. Porque já que você não gosta de si mesmo, já que você não se ama, você cria essa necessidade para que outras pessoas te amem, para que outras pessoas te queiram. E aí você começa a tentar fazer coisa para provar que você é bom, para provar que você é gentil, para provar que você é amoroso. Por quê? Porque tudo começa com a falta de amor próprio, tá? Então, traduzindo, muitas vezes a gente esconde nossos sentimentos atrás das armaduras, tá? Por quê? Porque a gente fica tentando provar que a gente é bom, que a gente é legal, que a gente é gentil. E por que tudo isso? Porque a gente não se ama. E a gente não se ama e a gente quer se sentir amado. Então a gente deposita essa necessidade no outro para poder acreditar nisso. Porque nem a gente acredita. Outra coisa também. Gente, não existe nada melhor do que o autoconhecimento, tá? Porque quando a gente se ama, quando a gente se conhece, é aí que a gente consegue amar o outro. É aí que a gente consegue dar o nosso melhor pro outro. Então, a melhor coisa é você buscar o autoconhecimento. A melhor coisa é você buscar essa jornada de amor próprio, porque aí você não cria um obstáculo, porque quando você não se conhece, você acaba criando um obstáculo para o amor. Por quê? Você cria um obstáculo para o amor? Porque você fica preso nessa armadura, né? Cria uma necessidade externa, fica querendo provar algo o tempo todo e você acaba não sendo você mesmo. Então você acaba não sendo o seu verdadeiro eu. E é daí, dessa falta, né, dessa falta de autoconhecimento, que vem tantos desentendimentos, tantas situações ruins, tantas coisas chatas que acontecem, né? Já ouvi falar muito, tipo, ele não me corresponde, ou ela, o outro é muito fechado, não se abre pra mim, não conversa, ela não me ama, ele não me ama, ele não demonstra carinho, não demonstra afeto, entende? Então, por que vem? De onde vem isso? Vem da falta de amor próprio, vem da falta de autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente enxerga nosso verdadeiro eu, a gente enxerga nosso potencial. Você tira essa armadura invisível que você criou entre você e os seus sentimentos. E aí você consegue entender que você não precisa provar nada para ninguém. Não é verdade? Você percebe que tem inúmeras qualidades, que você só precisa reivindicar isso. Porque tá tudo dentro de você. Então, todos nós temos qualidades, todos que estão aqui me assistindo, quem não está também, todos nós temos qualidades, todos nós temos coisas boas a acrescentar. Então, reivindica isso. Não fica achando que você não tem potencial, não fica achando que você não tem nada de bom, porque você tem. Acredite nisso, é só você reivindicar, é a única coisa que você precisa fazer. E como é que você vai reivindicar isso? Através do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele emana seu eu verdadeiro, ele emana seu potencial, ele traz luz, como eu falei. O autoconhecimento, ele vai trazer luz para o seu caminho, para a sua jornada. No livro, tem uma frase que diz assim, né? As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores. E ele diz também que os animais, eles estão felizes simplesmente sendo o que são.
E por quê? O que isso quer dizer, né? Não significa que a gente não possa agir querendo melhorar. Não significa que eu não posso dizer, nossa, eu quero ser uma Bárbara melhor. Não. Só que a gente precisa entender qual é a origem, qual é o motivador dessa minha ambição. Qual é o motivador? O que está me motivando a querer ser melhor? Será que o que está me motivando a querer ser melhor é porque isso vem da minha mente me dizendo que eu não sou o suficiente, que eu preciso vir a ser algo? Aí não é genuíno. Agora, quando vem do nosso coração, a gente entende que essa ambição que vem do coração, ela é genuína, porque ela traz felicidade, ela traz clareza. E ela é tão boa, essa ambição de você melhorar, né? De você desejar ser melhor, porque você sabe quem você simplesmente é, e você está buscando melhorar, mas você sabe quem você é. E aí, essa ambição, ela não compete com ninguém, ela não fere ninguém, ela serve tanto, ela tem tanta funcionalidade, essa ambição do coração, de você ser alguém melhor, que ela reflete para o outro. Então ela não faz bem só para você, ela faz bem para os outros, as outras pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão nos seus relacionamentos, seja com seu filho, com seus amigos, um colega de trabalho. Isso reflete e ajuda o outro. Então, beneficia a todos. A ambição do coração em você ser melhor, sabendo quem você é, beneficia a todos. Também, gente, através do autoconhecimento, a gente pode enxergar quem a gente é de verdade. Então, quando a gente sabe quem a gente é, como eu disse, a gente não precisa provar nada para ninguém. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente não precisa provar nada para ninguém. Você simplesmente é. E o que isso traz também? Que quando você sabe quem você é, você não precisa ter medo, você não precisa ter dúvidas. Afinal, como é que você vai viver se você não tem vontade e ousadia para testar o seu autoconhecimento? Me diz, como é que a gente vai viver? Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro quem disse essa frase, né? Mas quem duvida do seu poder, dá poder às suas dúvidas. E o que é isso? Gente, Deus nos deu coragem, né? Em Josué, capítulo 1, versículo 9, ele diz o quê? Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, quando você se conhece, você não precisa ter medo e dúvida, porque você sabe quem você é. A realidade é que o medo e a dúvida, normalmente eles são ilusões. Eles são ilusões da nossa mente. E aí, o medo e a dúvida, muitas vezes, querem nos impedir de continuar na jornada, mas eles não podem nos impedir de continuar na jornada. A gente precisa avançar com determinação, com coragem, na jornada do autoconhecimento, tá? Então, diante da nossa vida, existe uma coisa que é muito importante. Você precisa entender que você não é o efeito da sua vida. Você é a causa. Então, gente, isso não é para trazer peso, não. Isso é para te trazer poder, tá? Então, quando você entende que você é a causa da sua vida, isso te traz autorresponsabilidade. Você olha e fala, cara, se eu sou a causa e não o efeito, eu sou a solução também. Eu tenho poder sobre a minha vida. Eu tô aqui, ó, com o leme na mão. Eu tô com remo, eu tô com leme. Eu sou a capitã da minha vida, a heroína da minha vida, a protagonista da minha história, a autora da minha história. Isso me dá poder. Então você é a causa, você não é o efeito da sua vida. Você tem poder de agir, você tem poder de mudar, você tem poder de se conhecer, de buscar uma jornada diferente da que você estava seguindo antes. E, bom, para encerrar aqui a minha live, eu quero trazer uma frase, tá, gente? Que tá no final do livro. E é o quê? Não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido eu me agarro. E o que é isso, né? A gente precisa entender que a gente precisa se desprender. A gente precisa se desprender do que a gente acha, do que a gente já sabe,
tá? A gente precisa se soltar, a gente precisa desfrutar da clareza que o autoconhecimento traz pra gente, porque isso aí vai proporcionar, né, uma jornada brilhante para nossa vida, porque o autoconhecimento, ele é libertador, como eu disse, o autoconhecimento, ele vai iluminar o seu caminho, vai te direcionar, ele vai te dar o próximo passo, e essa jornada, é preciso lembrar que a jornada do caminho da verdade, ela nunca termina, tá, gente? Então, essa jornada do autoconhecimento, ela nunca vai terminar, tá bom? Gostaram dos insights do livro? Me contem aqui. Falei bastante, né? Digam aí o que vocês acharam. Obrigada a todos que me assistiram. Sensacional, show. Crenças limitadoras, isso mesmo. Excelente. Honório de Balzac. A frase, Edgar, do que eu falei? Obrigada. Top. Obrigada, gente. Agora eu vou dar algumas dicas, como eu tinha prometido, em relação à leitura, tá? Em relação ao livro também. Pode ser que alguns já saibam isso, mas eu vou dizer porque sempre tem alguém que não sabe e é bom a gente compartilhar o conhecimento, né? Mas vamos lá. Quando a gente pega um livro, a gente precisa entender que ele é um todo, tá? Então, o livro, ele é um todo. O que acontece? Muitas vezes a gente compra o livro, né? E já vai direto pro capítulo. Tipo, já começa aqui, capítulo 1, já começa a ler. Só que não. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês como funciona. Quando você pega um livro, olha a capa dele, entende, vê o título, nome do autor. Ah, o livro é best-seller, não é? Então, assim... entenda a capa do livro, tá? Depois que você viu a capa do livro, você vai virar e aí você vem na contracapa do livro. E o que traz na contracapa? Normalmente são depoimentos, né, de pessoas que leram o livro, enfim, e tem um relato aqui e um resumozinho do livro. Esse livro é exatamente assim, tem um depoimento aqui e tem um resumozinho do livro aqui. Então é importante que vocês façam isso, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir o livro e vai ler a primeira orelha. E a primeira orelha, ela tem um resumo do que vai falar o livro. É basicamente o que eu fiz, né? Sintetizei aqui pra vocês pra dizer por alto o que vai falar no livro. E a segunda orelha fala sobre o autor. É importante a gente entender quem é que escreveu aquele livro, o que aquela pessoa tem pra te acrescentar. Então aqui passa informações a respeito do autor. Depois que você fizer isso, aí você vai para a introdução, para o sumário, depende da ordem do livro, né? No caso, esse aqui, como ele é um conto, ele não tem a introdução, mas ele já vem direto aqui o sumário, né? E depois ele já vai para o capítulo. E agora eu vou dar uma dica para vocês que eu aprendi com a Lara Nesteruk, né? A gente precisa sempre dar honra a quem tem honra. Eu não sei se é dela, de fato, esse método, digamos, mas eu aprendi com ela, então eu vou aqui dizer que eu aprendi com ela, tá? Vocês vão fazer o seguinte, quando vocês comprarem um livro, quiserem ler um livro, é importante vocês entenderem, poxa, eu preciso estabelecer um número de dias, né, pra eu ler esse livro. Não é legal você pegar um livro, começar a ler e largar ele lá na estante, esquecer dele, aí depois você volta, acaba que isso se perde. Acaba se perdendo aquele conhecimento que você adquiriu. Então, é preciso ter uma fluidez. E aí, para ter uma fluidez e você saber o número de dias que você vai ler o livro, aí eu vou ensinar aqui para vocês como é que faz. Eu vou pedir pro meu marido me ajudar a segurar o celular aqui e eu vou escrever mostrando para vocês, tá bom? Vai. Só ele mostrar assim? Mas não vai aparecer aqui. Não tá, né? Não. Gente, ó, vê se vocês vão conseguir enxergar direitinho. Vira a câmera. Não, assim, faz assim. Faz assim, é melhor, né? Aqui, gente, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aqui, ó. Dias, tá? E na página de trás, vocês escrevem capítulos. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui o sumário, ou o índice, né? Cada livro chama de um jeito. E aí, vocês vão ver o número de páginas que tem cada um
para vocês conseguirem estabelecer os dias que vocês vão estipular para leitura. Então, um exemplo, tá? Aqui nesse livro já começa no capítulo 1. Mas se tiver sumário, introdução, enfim, vocês coloquem também. Então, vamos lá. Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3, 4, enfim. Aí vai na sequência. Vejam o número de páginas. Então, aqui, ó. O capítulo 1 vai ser 23 menos 9. Aí você bota aqui. Número de páginas. 14, né? Páginas. Aí 41 menos 23. X páginas. 55 menos 41. Y páginas. E aí vocês vão vendo o número de páginas que tem cada capítulo, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão conseguir enxergar, poxa, o capítulo 1 tem 14. Eu só vou botar aqui, tá, gente? 15 páginas para exemplificar, 10 páginas e assim por diante. Então, o capítulo 1 tem 14 páginas, o capítulo 2 tem 15 e o capítulo 3 tem 10. Você é uma pessoa que lê 10 páginas por dia, tá? Então, o que você vai fazer? Eu vou escrever aqui. Hoje é dia 29, né? 29 de abril. Aí você escreve aqui, capítulo 1. Poxa, eu consigo fazer um esforço, né? Capítulo 1 tem 14 páginas, eu leio na média 10, mas eu consigo fazer um esforço e leio 14. Então, no dia 29, eu vou ler o capítulo 1. No dia 30, eu vou ler o capítulo 2. No dia 5, e aí vai seguindo a sequência. No dia 5, poxa, o capítulo é tão pequenininho, eu consigo ler 3, porque o capítulo tem só 3 páginas. Acontece, né, do livro ter um capítulo muito curto. E eu consigo, nesse dia, um final de semana, eu consigo ler 3 vezes mais do que eu lia. Então, se eu lia 10, eu consigo ler 30 páginas em um sábado. Então, eu olho aqui, poxa, esse dia aqui é sábado, então eu vou colocar que eu vou ler do capítulo 8 ao capítulo 10. 8, 9, 10. Então, eu consigo ler 3 capítulos, com base sempre no número de páginas. E aí, eu deixo esse papelzinho aqui, assim, ó, no livro, entendeu? Eu deixo esse papelzinho aqui porque eu vou saber quanto tempo eu vou levar para ler esse livro, tá bom? Então, você consegue dividir os capítulos nos dias e fazer um planejamento. E já deixa no livro. Porque aí você fala, poxa, eu não cumpri isso aqui. Se eu não cumprir, eu quero terminar tal dia, deixa eu me dedicar um pouco, eu vou ler um número de capítulos a mais para conseguir cumprir a minha meta. Entendeu? Bom, é isso. Gostaram? Ai, obrigada, Paulinha, linda, maravilhosa. Obrigada, Ana. Obrigada, Nath. Obrigada, Thaís. Obrigada, José Carlos. Obrigada, Alberson. Obrigada, Mames. Gorete. Mônica. Jonathan. Joana, Washington. Gente, muito obrigada. Gratidão aqui pelo tempo de vocês dedicado, tá? Espero ter acrescentado algo de bom para vocês. Espero que esses insights tenham trazido luz aí. E como eu falei, o caminho da verdade, o caminho do autoconhecimento, ele não termina. Não desistam. Tenham coragem, determinação, que isso vai trazer excelentes frutos aí para a vida de vocês. Não vai beneficiar somente a vocês, vai beneficiar o outro, vai beneficiar todos os relacionamentos que vocês têm, tá bom? Ai, obrigada. Obrigada, mãe. Gente, minha mãe é muito engraçada. Patrícia, muito obrigada. Thaís, Magno, Primo, Juninho. Gente, gratidão. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Se vocês... eu vou fazer um post, tá? Sobre essa live.
Eu vou fazer um post sobre essa live e aí vocês comentem lá o que vocês acharam, por favor, tá bom? Pra me dar esse feedback. Se vocês puderem comentar lá na minha postagem depois sobre a live, o que vocês aprenderam, o que vocês gostaram, qual foi o melhor insight e também se querem que eu faça mais. Um beijo grande, fiquem com Deus.